o que é a constelação familiar. Então, se você está chegando aqui querendo entender melhor, trazer mais profundidade, entender a verdade, sem enrolação, sem mistério, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo, porque a constelação pode ser uma abordagem que você esteja procurando no seu processo de cura, mas para isso você precisa ter consciência e entender melhor o que é a constelação familiar. Quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou uma mentora de reintegração e expansão sistêmica, trazendo aqui para você sempre assuntos relevantes, e eu quero trazer para você hoje falando da constelação, para que você possa entender de uma vez por todas o que é a constelação familiar. Então, a constelação familiar, o que ela é? Ela é uma abordagem terapêutica, uma ferramenta terapêutica. Ela não é uma terapia em si. A gente usa a constelação para a gente poder identificar movimentos inconscientes que estão bloqueando a nossa vida. E aonde que estão esses movimentos inconscientes? Eles estão no nosso inconsciente, muito provavelmente nas nossas raízes familiares. Mas as pessoas chegam, às vezes, com as suas questões na vida e a gente vai encontrar onde que está a causa do problema. Eu explico muito isso, assim, de forma simples. A constelação ela vai trazer para você um novo olhar, a causa, o lugar onde você não está conseguindo ver, de forma onde que está o inconsciente. Da onde que vem a constelação familiar? A constelação familiar ela foi sistematizada por Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão. Então vocês vão ouvir muito falar constelação, vocês veem Bert Hellinger, porque foi ele que sistematizou todo esse conhecimento para a gente, trazendo a constelação familiar para o mundo. Né? E como que funciona uma sessão de constelação familiar? Ela pode ser individual, que pode ser presencial, ou ela pode ser online e pode ser em grupo. A gente faz com grupos. Gente, não é religião. Não tem mistério. É um campo de informação onde a gente trabalha a constelação familiar. Porque o nosso inconsciente, a linguagem que o nosso inconsciente comunica com o mundo são através das imagens. Então é por isso que a gente usa pessoas ou a gente usa os bonequinhos para trazer o quê? A linguagem do inconsciente, para a gente entender aonde que está as raízes mais profundas. A constelação também, ela atua num outro lugar diferente. As pessoas, quando ela vai fazer uma prática terapêutica, ela está trabalhando aonde? A pessoa, ela olhando para suas questões como indivíduo. A constelação familiar, não. Ela é um pouco mais ampla, por isso que ela traz tantas divergências. Ela é um pouco mais ampla, por quê? Porque ela está dentro do seu coletivo. E qual que é o seu coletivo? É aonde? Qual que é o lugar que você conecta mais com a sua força? Onde que você tem mais força de vinculação? Com a sua família. Então, a constelação, a gente parte do pressuposto que se a gente não resolve as nossas questões lá de onde vem a nossa vida, a gente não consegue seguir em frente. E não é sobre culpar pais, e não é sobre a gente cultuar o passado, não é nada disso. É sobre a gente olhar para as raízes, para as nossas questões, para onde que vem a nossa força, de onde que vem a nossa força, da onde que chega a nossa vida, da onde que essa vida vem, ela vem de uma fonte infinita que vai passando por toda a nossa ancestralidade até chegar a gente. Então, a constelação familiar ela traz muito respeito para isso, para as raízes da sua vida. É uma abordagem terapêutica que trabalha muito profundamente com a nossa gratidão, com a nossa honra, né? De honrar os nossos pais né? O nosso pai, a nossa mãe, da gente conseguir fazer esse movimento para frente, para a vida, sempre com muita gratidão. E a constelação ela traz muita polêmica, por quê? Porque a constelação ela não está trabalhando dentro dessa consciência pessoal que tudo que é colocado do lado de fora. Porque a gente está muito assim, é assim ou é assado? Tá fora. Eu quero, eu troco, eu saio. Então não é bom, eu jogo fora, né? Eu descarto. Só que não existe fora, gente. A linguagem da nossa alma, a linguagem das nossas emoções é o vínculo, é se vincular de forma mais profunda. Então, a constelação, ela nada mais é do que uma abordagem terapêutica relacional, que ela trabalha de forma muito profunda e certeira nas nossas relações. Enquanto a gente estiver onde que a gente recebeu a nossa vida, veio da nossa mãe e do nosso pai. Enquanto a gente não conecta com essa força da vida, quando a gente não der honra para essa vida que chega, como ela chega para a gente não consegue muito avançar na vida. Então, as pessoas vêm com situações diversas. Então, eu só posso constelar a questão de familiar? Não, porque tudo que você vive hoje reflete no que você viveu lá na sua esfera doméstica. Então, muitas vezes as questões relacionadas a dinheiro, a relacionamento amoroso, ao seu trabalho, a sua relação com seus filhos, tudo tem uma raiz. E a gente vai olhar para essa raiz. Então, ela vai te mostrar aonde você não está realmente conseguindo ver, onde você ainda não conseguiu olhar.
E por isso que traz essa questão, mas ela não é nada de religião, porque ela é uma técnica terapêutica muito bem organizada, muito bem estruturada. E também ela não é nada sobre misticismo. As pessoas trazem esse misticismo. Por quê? Porque a gente trabalha com o quê? Com o inconsciente, o que está oculto, o que as pessoas não estão conseguindo ver, né? Onde ela não viu ainda, onde ela não olhou ainda. E falar de ancestralidade, muitos dos nossos ancestrais já morreram. Então as pessoas falam que a gente está usando essa energia, mas não tem nada a ver, porque nós mesmos seremos ancestrais dos nossos descendentes, né? Então, assim, trazendo uma visão mais ampla. A constelação, ela traz essa abordagem, que a gente chama de visão sistêmica, é de olhar para o mundo, tudo está interconectado. A gente não é uma alma solta no mundo, que só a gente querer e fazer algo que as coisas vão fluir na nossa vida. Não, a gente está totalmente conectado ao nosso sistema familiar, a questões lá que ficaram lá atrás, amor e cego. E o Bert Hellinger, ele traz algo muito lindo e profundo na constelação familiar, que todos os movimentos são de amor. Às vezes, um movimento de amor cego é um amor que não está vendo o movimento. Às vezes, é um movimento de amor interrompido, né? Um amor cego a gente chama de lealdade sistêmica. Quando a gente ainda está olhando para as dores, né? Um filho, por exemplo, ele olha para a dor dos pais e quer repetir aquela dor por amor. E aí, o que é o movimento da constelação? A gente poder olhar para essa dor e deixar isso fluir para a gente poder olhar para a vida, olhar para o mais, sair desse movimento de amor cego para esse movimento de amor que vê. A gente também tem os movimentos de amor interrompido. Se lá na nossa infância os nossos pais não estavam disponíveis fisicamente ou principalmente emocionalmente para a gente, isso gera um trauma interno dentro de nós, que é até um estudo, né, que existe da psicologia, que é a teoria do apego, que a gente não vincula muito, mas não é o movimento dos nossos pais ter nos abandonado, não estar emocionalmente vinculado a nós. É a gente que fica com o nosso amor interrompido em direção à vida. E aí a gente trabalha esse movimento lindo de liberar esse fluxo de amor interrompido para que a pessoa possa voltar a olhar para a vida, possa voltar a fluir novamente para a vida. Então, a sua mãe, por exemplo, a sua mãe foi o primeiro som que você ouviu, foi o barulho do coração da sua mãe. Você foi gerado, gestado dentro dessa mulher que, independente do que seja uma mulher comum, ela deixou você nascer, ela permitiu que você nascesse. Então, quando o seu primeiro sucesso foi nascer, foi estar aqui. Então, se você não recebe essa vida com toda a totalidade que vem dessa mãe, o que mais você vai receber da vida? O que mais você vai receber do mundo? O nosso pai, depois, né, que vem a nossa mãe de colocar a gente no mundo, que é esse mundo interno que trabalha tudo isso, é o nosso pai, que é a nossa força que leva a gente para o mundo, que leva a gente para poder fazer novos caminhos no mundo. E esse pai é a nossa força de poder, de tudo que dura na nossa vida, tudo que acontece. É como se a mãe fosse os nossos braços, tudo que acolhe, e o nosso pai fosse as nossas pernas, tudo que leva a gente para longe, para mais adiante. Essa é a constelação familiar toda embasada no amor, gente, na criação do amor, de uma sociedade mais curada. Porque uma pessoa que ela está em guerra, ela está em conflito com as outras pessoas, ela quer matar, ela quer falar mal, ela quer prejudicar o outro, ela tem feridas muito mais profundas do que ela pode imaginar, que vem lá das raízes dela. E quando a gente consegue, dentro da constelação familiar, trabalhar essas dores, essas feridas lá nas suas raízes, isso transforma não só a vida dessa pessoa, mas a vida de um sistema familiar e o coletivo também que ela está inserida, porque vai ser uma pessoa que vai ter muito mais amor, vai trazer muito mais leveza para os seus movimentos. Esse é o impacto direto que a constelação traz na vida das pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar, porque a constelação é um método muito lindo, muito profundo, que traz muita cura, né? Eu, como consteladora familiar, tenho trazido tantos movimentos profundos, de tanta cura, e tantas pessoas aí podendo olhar para a vida com um novo olhar, trazendo uma visão mais ampla, mais sistêmica para essa vida maravilhosa e as pessoas poderem se relacionar de forma mais saudável. Então é sobre isso que o Bert traz. Ele traz um movimento para o aqui e para o agora, para a vida de agora. Como que você está vivendo aqui agora nessa vida? Como que você está se relacionando? Isso é um reflexo lá das suas raízes, isso tem causas profundas. E o que está te impedindo de avançar aqui é só a gente dar um passo, olhar para essas questões que estão paradas, que estão ali, que a gente ainda não olhou, que a gente não está conseguindo ver, para a gente conseguir avançar. Então a constelação, ela trabalha onde? Ela trabalha na nossa alma, no sentido não de religião, de misticismo, de nada disso. Ela trabalha nas nossas emoções. A gente fala que as nossas águas paradas, onde o fluxo de vida fica parado, onde as más águas ficam paradas. É nesse lugar que a constelação familiar ela atua, nessas emoções, ela movimenta essas emoções, né? Porque a emoção é um movimento de emover.
de movimentar. Ela movimenta essas emoções. E na constelação, ela traz muito conflito e muitas dúvidas das pessoas. Por quê? Porque a constelação ela não exclui nada. Ela não coloca nada do lado de fora. Por quê? Porque a moeda da nossa alma, das nossas emoções, é o vínculo. E se a gente não sentir o que precisa ser sentido, se a gente não integrar tudo que as coisas como elas foram, como elas são, sem querer ficar mudando tudo, sabe, gente? A gente fica nesse movimento de brigar com a vida, querendo mudar as coisas que foram. A partir disso, e aí a gente fica nesse movimento de lutar com a vida o tempo todo. A gente está lutando com a vida porque a gente queria que as coisas fossem diferentes. E na constelação traz um novo olhar de aceitação no sentido não de que a gente aceita porque a gente concorda com as coisas erradas, não. Porque as coisas foram como elas têm que ser, porque a vida é muito grande. E ela tem um movimento lindo de acontecer, e de criar, e de acontecer na vida da gente. E aí a gente para de sair desse movimento de brigar com a vida, de se debater o tempo todo contra a vida. A gente consegue entrar no fluxo da vida, porque na constelação é um rio que flui em honra e gratidão. A gente entra no fluxo da vida. A gente para de ficar nadando contra a maré. Quando a gente entende que as coisas para trás foram como tinham que ser, mas que agora a gente pode ser o que a gente quiser, como adulto. Então ela tira a gente dessa inocência, tira as pessoas do vitimismo. Às vezes pode ser muito difícil para as pessoas que são vítimas, né? Aceitar a constelação, gostar da constelação, porque elas não querem sair do vitimismo, elas não querem assumir a responsabilidade da vida delas. E é esse movimento que a constelação convida, a gente assumir a nossa responsabilidade perante a nossa vida e fazer um pouco diferente em honra para frente, para a vida. E se você entendeu, se foi bom, compartilhe esse vídeo para outras pessoas poderem conhecer a constelação familiar, poder vir fazer uma constelação. Se você vibrar no seu coração de vir fazer uma constelação familiar, pode ser a chave que está faltando aí na sua vida para transformar todo esse movimento de vida, para você poder conseguir ver questões que você não está vendo e na causa de questões que você ainda não viu, parar de ficar andando em círculos na vida e poder caminhar para frente, para a vida. Então é isso, com muito amor, eu preparei esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, pergunte, porque nós estamos aqui para caminhar para a vida, para o mais, para servir a vida através do mais. É isso aí, muita gratidão. Namastê.